Estamos na final do Campeonato Paulista, o foco é o Corinthians, eu tô pensando no jogo contra o Corinthians, tenho certeza que você também tá pensando no jogo contra o Corinthians, mas não dá pra ignorar o que tá acontecendo nesse momento, esse movimento totalmente artificial da imprensa a respeito do que aconteceu, do lance polêmico que aconteceu na segunda-feira no jogo Palmeiras e São Paulo, e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo aqui. Bora lá! Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Vou pedir para você já deixar o like, porque isso ajuda demais na divulgação do conteúdo, na entrega desse conteúdo. E bora lá, sem mais delongas, sem enrolação, para esse conteúdo, para falar a respeito desse assunto que eu espero ser a última vez que eu fale desse assunto. Mas vai depender muito do que acontece, do que a gente vê. A gente fica indignado e acaba tendo que gravar, tendo que falar, colocar a nossa opinião e externar aquilo que a gente pensa. Bom, vamos lá. Tá se criando um movimento de que o lance que aconteceu no pênalti marcado em cima do Vitor Roque estão colocando o rótulo de maior roubo, de maior absurdo desde a era da criação do VAR no futebol brasileiro. E, sinceramente, só essa frase já é revoltante pra caramba, porque é sério que esse lance é o maior absurdo. Estão chamando esse lance interpretativo de roubo. De roubo. Porque eu não vi esse barulho todo quando aconteceu em 2022 o lance da Copa do Brasil, no qual não foram traçadas as linhas de impedimento para o Caleri, por exemplo. Eu não vi esse rótulo de o grande roubo, de o grande absurdo. Inclusive, jornalistas que agora, na verdade, torcedores, né, travestidos de jornalista, canalhas, na verdade, porque eu sou torcedor e você sabe que eu sou torcedor. Agora, esses caras são canalhas porque eles passam a imagem de isentos, de que deveriam ser jornalistas e debater o tema e falar a respeito do tema, mas na verdade eles estão torcendo com o microfone muito forte na mão na figura de jornalista. Esses mesmos jornalistas que hoje falam que esse é o grande roubo desde a criação do VAR, quando aconteceu aquele problema em 2022 na Copa do Brasil, porque aquilo sim foi roubo, quando o Palmeiras foi requisitar as imagens e o áudio do VAR, qual foi a resposta da CBF? Que a máquina tinha sido apagada, o HD tinha sido deletado, resetado, né? E ficou a emblemática frase, agora já foi. Aquilo sim foi um roubo. Eu não vou nem falar do lance do Caleri, se foi pênalti ou não foi pênalti do Gustavo Gomes. Mas o simples fato das linhas não serem sido traçadas, aquilo foi um erro de direito. E as imagens terem sumido, aquilo sim foi roubo. Mas os mesmos jornalistas que hoje querem colocar esse rótulo num lance interpretativo que aconteceu na segunda-feira, são os mesmos jornalistas que naquela mesma ocasião disseram que o Palmeiras, na verdade, precisava saber perder, precisava ser bom perdedor e entender que perdeu. Pois é, os mesmos que disseram isso são os que hoje colocam esse rótulo de maior absurdo, num lance que é claramente interpretativo. Interpretativo. Não é um lance que tem o consenso de todo mundo, não é um erro crasso, algo que a gente possa falar, não, realmente não foi pênalti porque ele nem encosta no jogador. Já ficou mais claro por todas as imagens que mostraram o ângulo reverso que a perna do Arboleda pega no Vitor Roque. É claro que o Vitor Roque valorizou, é claro que o Vitor Roque cavou esse pênalti, mas isso acontece todo jogo, em toda rodada de qualquer campeonato que exista aqui. A gente pode ir, por exemplo, para o mesmo ano de 2022 e colocar o lance do Marcos Rocha no Morumbi, na qual o Marcos Rocha está com o braço colado assim no peito e a bola bate na mão dele com o braço colado e o juiz marca pênalti no Morumbi. E por coincidência do destino, no jogo na semana seguinte, na volta no Allianz Parque, acontece um lance idêntico e até muito mais assintoso, porque a bola ia em direção ao gol. E o árbitro na ocasião, que era o Klaus, não entendeu como pênalti, sendo um lance interpretativo. Um lance interpretativo. Quando você não tem o consenso, quando não é claro, não, realmente, ali ficou claro que houve o pênalti, não, ali ficou claro que não houve. Quando não é claro, quando tem o toque, mas existe a polêmica, existe a discussão, é um lance de interpretação. E é por isso que as opiniões se dividem. Então não tem essa de roubo, eu não preciso nem ir muito longe. Se eu voltar no jogo passado do São Paulo, no jogo São Paulo e Novo Horizontino, por exemplo,
Como que começa o gol do São Paulo, o primeiro gol do São Paulo? Começa num lance polêmico, a expulsão no segundo lance, a expulsão do jogador no Novo Horizontino, é ou não é um lance polêmico? É um lance polêmico, um lance que cabe interpretação, que tem várias interpretações. Roubo foi o que aconteceu em 2022, quando as imagens sumiram, quando a máquina foi deletada, apagada. Aquilo sim foi roubo, porque um padrão não foi seguido, uma norma não foi seguida, um procedimento não foi seguido. Então o que eles estão tentando criar hoje é uma canalice, é uma sacanagem, é tentar desmerecer, é tentar encobrir a incompetência do time do São Paulo dentro da partida, que deu um chute no gol. E esse vídeo eu não tô fazendo pro torcedor do São Paulo, tá? Eu não tô falando do torcedor do São Paulo que tá reclamando, que tá falando que foi isso, que foi aquilo. Torcedor é torcedor, eu também reclamaria se fosse contra o Palmeiras. Agora, jornalista com o microfone na mão, que deveria ter o dever de falar sobre o fato e relatar o fato, bancar o canalha para criar um rótulo de maior roubo da era do VAR, isso é sacanagem. E é por isso que o futebol, a arbitragem, tudo continua uma merda aqui no Brasil. Por conta desse tipo de coisa. Porque os caras que deveriam ter a responsabilidade e o poder de usar a ferramenta que tem para poder estabelecer um debate sério, um debate coerente, um debate produtivo, fazem esse tipo de palhaçada, de sensacionalismo, usam o clubismo travestidos de jornalista ali para poder falar, entendeu? Sem nenhum intuito de elevar o nível da discussão. Que a arbitragem precisa ser melhorada aqui no Brasil, ela precisa e precisa muito. Mas se esses caras batem nessa tecla, quando acontece um erro contra um determinado clube, o torcedor do clube rival, com o microfone na mão, né, o jornalista ali, o torcedor travestido de jornalista, ele comemora, ele dá risada, ele faz chacota, ele faz piada. Agora, quando é contra o clube dele de coração, aí ele se revolta, aí ele usa todo esse poder para poder estabelecer o rótulo de grande roubo. E é por isso que a arbitragem não sai dessa porcaria. Que precisa melhorar o nível da arbitragem, precisa profissionalizar os árbitros. A gente já fala sobre isso há muito tempo, mas não sai do lugar também por conta desse tipo de trabalho que é feito na imprensa. Quando é no meu, aí eu reclamo. Quando é no dos outros, eu dou risada. E, de novo, isso não é sobre o torcedor, porque do torcedor isso faz parte. Isso faz parte. Embora a gente até tente aqui, quando coloca a cara numa câmera, vai gravar um conteúdo, vai criar um conteúdo, a gente até tenta ter uma isonomia maior possível. A gente até tenta ser o mais imparcial possível. Assim como nesse lance. Tem muito palmeirense, por exemplo, falando que acha que não foi pênalti. Que é um lance interpretativo e acha que não foi pênalti. Agora, quem de fato tem o poder, os dirigentes de clube, os clubes e os jornalistas, porque a gente sabe, né, que o poder começa por aí. Quando a imprensa começa a bater num ponto, começa a debater um ponto, dali a sociedade começa a prestar atenção em cima daquilo e dali começa, assim, quem tem realmente a responsabilidade e o poder de mudar, começa a prestar atenção e começa a desenvolver uma teoria, um jeito, uma solução, na verdade, um plano de uma solução para aquilo, que é melhorar a arbitragem. Mas mesmo, tá? Eu vou falar aqui que mesmo com uma arbitragem melhorada, esse lance de segunda-feira continua sendo um lance interpretativo. O que precisa ter é uma convenção de isonomia de padrão. Porque esse mesmo lance, na rodada seguinte vai ser marcado um outro pênalti, na rodada depois da seguinte vai ser anulado um pênalti, e é assim que funciona. Não precisa ir muito longe. Toda rodada, todo jogo que você assistir, na verdade, uma divergência de interpretação, não um erro de interpretação. Porque roubo, foi o que houve lá em 2022, ou então em 2018, né? Quando não tinha o VAR e teve a interferência externa no jogo Palmeiras e Corinthians. Também, né, que foi a criação do VAR ali, o VAR não oficial, que todo mundo fala, que aconteceu em 2018. E eu não vi ninguém criando esse alarde todo de maior roubo do século, de maior roubo da era não sei o quê. E por que isso não acontece? Porque são canalhas e porque o Palmeiras incomoda. Quando é com o Palmeiras, é sempre assim que funciona. Então tá aqui meu desabafo, eu quero saber a sua opinião nos comentários também. Espero ser a última vez que eu falo a respeito disso, mas a gente tá aí, sempre de orelha em pé e olhando o que estão falando pra gente poder vir comentar e desmascarar esses canalhas com o microfone na mão. É isso. Se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho das notificações e até a próxima. Valeu!